Olá, caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Oremos. Senhor, Deus e Pai, nos encontramos em Tua presença, ó Deus, para te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te louvamos e adoramos o Teu santo nome. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas através desse devocional. A eu que estarei levando a palavra, o estudo, uma reflexão, que o Senhor possa estar me capacitando, me guiando diante de todo esse processo. E ao nosso caro amigo ouvinte, que o Senhor possa estar, ó Pai, trabalhando em seu coração, que o Senhor possa estar trabalhando em sua mente para que ele possa estar compreendendo e pondo em prática tudo aquilo que aqui será estudado, refletido. Nós submetemos a Ti as nossas vidas, nos enche da Tua graça. Assim nós choramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 36. É aí que consiste a nossa leitura bíblica de hoje. Estarei dando início à leitura. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus queridos, estamos iniciando uma reflexão da segunda parte da poderosa pregação de Pedro. No último episódio, o irmão Tiago Mendes nos trouxe alguns esclarecimentos sobre a extraordinária descida do Espírito Santo e nos apresentou o início desta pregação e o cumprimento da profecia de Joel, que se encontra no capítulo 2 do seu livro. Após a explanação inicial dos eventos de Pentecostes, Pedro, em sua mensagem, vai trazer o Evangelho de Jesus Cristo, a sua morte, ressurreição e exaltação. Pedro vem nos mostrar uma pregação totalmente cristocêntrica e bíblica, pois ele mesmo, por 3 vezes, usou textos bíblicos do Antigo Testamento para fundamentar a sua mensagem, apresentando a pessoa de Cristo e a sua obra. E aqui, logo no versículo 22, Pedro apresenta a vida de Jesus, lembrando aos israelitas dos milagres, dos prodígios e dos sinais realizados por ele durante a sua vida terrena.
afirmando assim que Deus aprovou Jesus através das maravilhas que ele praticou. Jesus foi enviado por Deus e é o seu representante. Jesus, ele é filho de Deus e seus milagres eram uma forma de testificar e confirmar tudo isso. Já no versículo 23, temos como ponto da mensagem de Pedro a morte de Jesus. Nos é mostrado que a sua crucificação não foi um mero acidente ou obra do acaso, mas estava de acordo com um plano determinado e a presciência de Deus. Todavia, meus queridos, isso não apaga e nem muito menos cancela a culpa e a responsabilidade do ser humano diante da crucificação de Cristo. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. É isso que Pedro nos diz aqui nas Escrituras. E como também já dizia R6 Pro, Deus realizou sua vontade trabalhando em, através e pelas decisões reais de pessoas reais. Em seguida, a ressurreição de Cristo é pregada, através dos versos 24 a 32. E, meus queridos, vemos como era impossível que Jesus fosse retido pela morte e preso pelos seus laços. Por meio do pecado de Adão, a morte nasceu e entrou no mundo, como maldição pronunciada por Deus. Por meio da pura santidade de Jesus, a morte foi derrotada e seus aguilhões foram removidos. Jesus ressuscitou. E a profecia de Davi em Salmos 16, 8 a 11 se cumpriu. E Pedro mostra aos israelitas que Davi, neste texto de Salmos, não estava falando dele mesmo quando afirmou que Deus não deixaria que o seu santo visse corrupção, mas que estava apontando para o seu descendente Jesus Cristo. Afinal, Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda estava em Jerusalém. Atos capítulo 13, 36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. No versículo 37, porém a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Agora retornando para o nosso texto bíblico, Atos capítulo 2, versículo 30 e 31. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aqui Pedro está mostrando uma promessa de Deus, um juramento de Deus a Davi, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. E aqui Pedro está dizendo que esse descendente é Cristo. Vamos lá confirmar esse juramento. Salmo 132, 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Versículo 12. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Este juramento foi o juramento que Pedro falou lá em Atos, e nós acabamos de ler esse juramento. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Acabamos de ver que Deus prometeu a Davi em juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Jesus é esse descendente, aquele que ocupa o trono de Davi para todo o sempre. Prosseguindo na nossa reflexão, Atos 32 e 33. Estarei lendo. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. E aqui, meus queridos, Pedro, já se encaminhando para o final da sua fenomenal pregação, ele vem apresentar a exaltação e o senhorio de Jesus Cristo aos israelitas. Logo nos versos 32 e 33, nós podemos notar a referência a três pessoas da Trindade.
bem como também a associação entre a ressurreição e a ascensão de Jesus com o derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que naquele dia de Pentecostes se manifestava na população e no povo, como diz aqui nas Escrituras, a sua atuação era claramente vista e ouvida. Quão maravilhoso e esplêndido isso não deveria ser, né, meu caro ouvinte? Mas vamos prosseguir. Versos 34 a 36 do capítulo 2 de Atos. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui o rei Davi, nós vemos que já centenas de anos antes da vinda do Messias, já o reconhecia como Senhor, aquele que se encontrava à destra de Deus Pai. No versículo 36, Pedro diz que este Jesus, que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui até então, meu irmão, na pregação de Pedro, Deus estava recebendo um grande destaque. O principal executor de tudo estava recebendo uma forte ênfase, estava sendo dada a Deus. Pedro fala que Deus aprovou Jesus. Jesus realizou milagres por intermédio de Deus. Deus o entregou para ser morto. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus fez Jesus Senhor e Cristo. No entanto, como podemos perceber, já se encaminhando para o final, nos é apresentado um Jesus Cristo já no mesmo nível de Deus, demonstrando a sua divindade, pois Cristo se encontra ao lado de Deus. Apesar de ter se feito homem e da sua crucificação, Jesus é Senhor e Cristo, e ele reina. Marcos 14:61 diz o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 62. Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Lucas capítulo 2, versículo 11 vai dizer: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Preste bastante atenção, meu querido. Não sou eu, não é você, não é a igreja, nem muito menos o Papa que faz ou fez Jesus Senhor. Foi Deus, e Jesus é Senhor de tudo e de todos. Jesus, ele não precisa e nem necessita que os seres humanos o reconheçam como Senhor, pois ele é Senhor, independente de qualquer coisa, inclusive da minha opinião ou da sua. Jesus é Rei e ele nos governa e é o nosso Senhor, quer queiramos ou não. E um dia, meus queridos, todos os povos e nações se ajoelharão diante de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja voluntariamente, por amor e gratidão, ou por medo e tristeza. Mas todos se ajoelharão, querendo ou não se ajoelharão, mesmo que signifique que Deus tenha que quebrar joelhos. Então, caros ouvintes, como cristãos, devemos nos submetermos ao senhorio de Cristo. Devemos viver como servos e saber que em todos os âmbitos e etapas das nossas vidas, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a autoridade suprema, ele é o primeiro e o principal ser que devemos obediência e respeito. E devemos, por isso, em prática, em nossas vidas diariamente, sendo santos e irrepreensíveis. E isso, meus queridos, não é nada fácil, mas foi para isso que Jesus derramou o Espírito Santo e nos enviou um Consolador, aquele que nos capacita, nos guia e nos aprimora. E, meus queridos, eu entendo que aqui podem ter sido até apresentadas algumas verdades difíceis e até polêmicas. Todavia, o ser humano não se encontra em nenhuma posição de destaque ou de mérito nessa história toda. Tudo aqui é sobre Deus, é sobre Jesus e é sobre o Espírito Santo.
Os vilões e rebeldes aqui nessa história somos nós. Somos nós que merecemos perder. Somos aqueles que os heróis deveriam derrotar, pois somos maus. Precisamos pagar, receber uma bela lição e ser condenados. Todavia, como bem sabemos, não foi assim que ocorreu. E então, caro ouvinte, não fique esperando algum convite ou momento certo. Não fique adiando ou postergando a mudança ou a decisão que precisa ser tomada. Se submeta ao senhorio de Cristo agora. Comece a agir como um servo e um cristão de verdade. Chega de máscaras, chega de ser cristão apenas da boca para fora. Algumas coisas no Evangelho podem até parecer duras ou difíceis, mas na verdade é que o protagonista, que é Deus, ele já preparou tudo. A justificação, a salvação, o amor e a capacitação, tudo vem de Deus. Gostaria de orar. Senhor, Deus e Pai, nos encontramos em Tua presença. Ó Deus, obrigado porque um dia o Senhor enviou Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, morrer em nosso lugar, para que a condenação e a Tua justiça, que deveria recair sobre a humanidade, pudesse recair sobre Ele, para que assim pudéssemos ser salvos. Nós não merecemos, ó Pai, nunca merecemos tal bondade, tal misericórdia, tal compaixão para conosco, tal graça. Obrigado a Deus por tudo que tem feito aqui no projeto Temor e Tremor e aqui através da vida dos nossos ouvintes. Assim nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém.